E aí, galera, voltando aqui com o nosso conteúdo de física, tá bom? Então, lembra que a gente está terminando ali o tópico referente à energia. Essa semana vocês enviaram aí os exercícios com respeito à conservação de energia, certo? Lembra que a gente viu lá que é um princípio fundamental. E hoje a gente vai terminar vendo aqui como a gente acaba usando a energia no cotidiano, né? As formas mais comuns de obtermos energia, principalmente elétrica, que é o que a gente usa bastante, e alguns outros conceitos são importantes que às vezes aparecem nas questões e que muita gente confunde. Então vamos começar aqui com um conceito que todo mundo já deve ter ouvido falar, mas nem todo mundo consegue descrever com clareza o que é o conceito de energia limpa. Então, basicamente você tem que saber, energia limpa não emite poluente de nenhum tipo. Então, energia limpa não emite, por exemplo, gases estufa, como o CO2. Então, todo tipo de energia que não emitir poluente, a gente vai dizer que é energia limpa. Daí o nome limpa, não emite nada que polui o ambiente, no sentido, principalmente estufa, né? Os gases estufa. Então, classicamente a gente tem aqui energia solar, obviamente não emite nenhum poluente no seu processo de funcionamento. Energia eólica, também tenho certeza que já estão acostumados com esses dois termos. Energia devido ao movimento das massas de ar, né? Que a gente chama de vento. E aparece um outro termo aqui que talvez vocês não tenham ouvido muito, mas que é energia maremotriz. Então isso é muito comum onde? No litoral, porque lá você tem obviamente marés e pode usar essa energia do movimento da água para gerar ou transformar em outra forma de energia, principalmente elétrica, que é o que a gente usa bastante. Então a energia maremotriz está associada às marés, portanto é algo que a gente não pode fazer aqui. Bom, energia hidráulica, em geral, a gente consegue fazer aqui porque usa basicamente a força da correnteza da água. A gente vai estudar mais à frente quando vir ali energia ou usina hidrelétrica. Então você usa a força que a água consegue exercer quando se move para gerar energia. A gente vai ver esse processo mais à frente. Então, a energia hidráulica usa a força da água. Tem um outro processo que talvez também vocês não tenham ouvido falar, mas que é bem simples, que é a geotérmica. Então, a energia geotérmica também é limpa porque ela usa basicamente o calor que existe no interior da Terra. Então, vocês já devem ter ouvido falar em geysers, por exemplo, né? Então, são aquelas fontes naturais de vapor que existem devido às altas pressões e temperaturas que a gente encontra no interior da Terra. Então isso evapora qualquer água que esteja no lençol freático e isso acaba saindo com uma pressão enorme, né? Um jato de grande pressão de vapor. Então a gente pode usar essa energia também de alguma forma para gerar uma turbina, para mover alguma coisa. Então também é uma forma de energia limpa. E por último, um combustível, que é o hidrogênio. Então, algo interessante sobre o hidrogênio é que ele pode ser queimado assim como a gasolina pode ser queimada, assim como o álcool pode ser queimado, assim como o gás natural pode ser queimado. No entanto, acontece uma coisa curiosa, quando você queima o hidrogênio, faz uma reação dele com o oxigênio, o produto disso é água. Então olha que interessante, um combustível que como produto gera simplesmente H2O, nada poluente, né? Então totalmente reciclável. Claro que tem altos preços, né? Produzir hidrogênio não é uma coisa exatamente simples, mas é um combustível ótimo. Um combustível que se usa em foguetes, por exemplo. Daí você emite bastante, ele é bastante leve e tem um potencial energético absurdo, além de não ser poluente. Então, recapitulando, energia limpa não emite nenhum poluente. E aí quando a gente fala poluente, já pensa logo CO2. Então não emite CO2, energia limpa. Agora um outro conceito que a galera costuma misturar aí, mas que não tem exatamente o mesmo significado, é o conceito de energia renovável. Tá, o que é uma energia ou uma fonte de energia renovável? Simples, é algo que dá para repor. Então, tem uma reposição natural ou por ação humana, você consegue repor, então é uma fonte de energia renovável. Daí o nome, né? Você consegue renovar. Então, obviamente, entra aqui energia solar, eólica, maremotriz, isso tudo é reposto naturalmente. Então, enquanto a gente tiver uma fonte solar, a gente está bem.
Porque, inclusive, a ação da energia do Sol é que acaba gerando as diferenças de temperatura, né, nos diferentes pontos da Terra, e que acaba gerando os ventos. A gente vai estudar isso depois, mas os ventos são, na verdade, consequência da energia solar. Então é interessante, a energia solar acaba gerando a energia eólica junto. Então, a menos que o Sol exploda, isso vai acontecer, mas vai demorar bastante, a gente continua tendo uma fonte ótima, limpa e renovável, que é o Sol. Bom, a energia maremotriz segue a mesma lógica. Enquanto você tiver as marés, né, isso não vai acabar. Enquanto você tiver a água aqui líquida e que cobre a maior parte da Terra, esse movimento das marés pode ser utilizado para gerar energia. Então também é renovável, naturalmente renovável. E claro, temos as fontes que não são naturalmente renováveis, mas a gente consegue manter isso a longo prazo, que são os biocombustíveis, combustíveis feitos a partir de vegetais ou alguma semente, algum extrato de biomassa, por exemplo. Então, mais comum, etanol. É o que a gente chama de álcool, né? Quando um carro é movido a álcool, na verdade ele é movido a etanol, que é um combustível obtido a partir da cana-de-açúcar. É um combustível bastante importante para o Brasil, né? O Brasil produz muito disso. Então, é um combustível que vem de uma fonte renovável. Tu consegue plantar mais cana-de-açúcar. Então você tirou, planta de novo, tirou, planta de novo. De novo, toma cuidado aqui com os conceitos, tá? Eu estou dizendo que o etanol, o álcool, é uma fonte de energia renovável. Isso não quer dizer tampouco que é uma energia limpa. Não. Porque quando você queima seu etanol no combustível no motor de um carro, isso gera CO2. Então, é renovável, mas não é limpo. Então, olha que engraçado, as pessoas costumam confundir as coisas, né? Misturar energia limpa e renovável é a mesma coisa? Não, não é. Então, é uma energia renovável, mas não é limpa. Então, o que você pode pensar? Toda energia limpa é renovável, mas o contrário não é verdade. Então, a energia pode ser renovável, mas não pode ser limpa ao mesmo tempo. Tá? Mas pode não ser limpa ao mesmo tempo. E temos também o biogás. O que é o biogás, né? É um gás produzido, olha que interessante, a partir do lixo. Então, se você pega resíduos orgânicos e encontra algumas espécies de bactérias que são bactérias anaeróbicas, que não usam oxigênio no seu processo de digestão, essas bactérias comem esses resíduos orgânicos que encontram no lixo e no seu processo de digestão acabam gerando um gás, que é um gás obviamente combustível. Você pode queimar esse gás. Então é interessante, você consegue produzir energia a partir do lixo, você consegue reciclar o lixo e produzir energia. Claro que não é algo que a gente use muito aqui no Brasil, né? A gente está bem atrasado, mas tem os países de vanguarda nisso. Você vai para a Europa, sei lá, Nova Zelândia, esses países mais desenvolvidos usam e abusam dessas formas de energia, né? Perceba, você tira energia do lixo, quão interessante isso é. Mas enfim, também é renovável porque a gente gera muito resíduo e a gente consegue reciclar esse resíduo. E aí gerando energia em cima, olha que interessante. Então, só para ficar claro, energia renovável dá para você repor ou naturalmente, ou no caso de plantas, você consegue replantar, matéria orgânica você consegue replantar. E energia limpa é que não emite poluente. Então não confunda as duas coisas, porque não são o mesmo conceito. Beleza, dentro disso aí entram os piores combustíveis em termos ambientais que a gente pode usar, que são os combustíveis fósseis. Combustíveis fósseis são baseados em carbono, ou seja, em toda a matéria orgânica que em algum momento foi soterrada aí no interior da Terra e ficou lá passando por vários e vários processos físicos e químicos. E com esses processos de alta pressão e temperatura do interior da Terra acabaram se produzindo algumas substâncias, né? Basicamente petróleo e gás natural, que você pode encontrar também, dependendo ali da região, né, da terra em que você vai procurar. Então, o problema desses combustíveis fósseis é que eles contêm carbono. Tá, mas qual que é o problema de conter carbono? Quando você queima alguma coisa que tem carbono, isso gera automaticamente CO2. Ou seja, todo combustível fóssil é um combustível poluente. Não existe combustível fóssil que não polua, porque eles têm carbono, e se tem carbono, quando é queimado, gera CO2. Então, qualquer combustível que vier do petróleo, por exemplo, é um combustível dito fóssil. Então, aí os que a gente mais usa, se você parar para pensar, né? Gasolina,
diesel, o gás de cozinha que a gente usa, ele também é um gás advindo do petróleo, então são todos combustíveis fósseis. Então a gente tem um problema com esses caras, eles têm carbono, se você queimar algo com carbono, isso gera CO2. Então é uma forma de energia que a gente diz ser suja, né? Compara com hidrogênio. Hidrogênio, quando é queimado, gera água. Gasolina, quando é queimada, gera CO2. Pode gerar água também, mas gera basicamente CO2. Ok, então. Dito isso, sobre essas características aí que vocês têm que ficar antenados, que vão aparecer nas questões, tem também as formas mais comuns para a gente gerar energia elétrica. A forma de energia elétrica é a forma que a gente acaba usando com mais frequência, principalmente em casa, né? Pensa, se você ficar, sei lá, 5 minutos sem energia elétrica, você já fica louco da vida, porque sua vida é baseada nisso. Talvez você não consiga nem tomar banho adequadamente sem energia elétrica, porque provavelmente você usa um chuveiro elétrico. Se não, beleza, você pode até esquentar a água usando outra fonte, mas não é a mesma coisa, né? Ficar aqueles 30 minutos debaixo do chuveiro é melhor. Mas enfim, a gente é muito dependente da energia elétrica. Então a gente precisa, obviamente, transformar outras formas de energia que a gente encontra em energia elétrica. E tem algumas maneiras de se fazer isso. As que a gente mais usa não são exatamente as melhores, né, em termos ambientais, mas as que a gente mais usa. Primeiro, energia ou usina hidrelétrica. Tá, como é que funciona uma usina hidrelétrica? Hidro, obviamente, vem de água e elétrica de eletricidade. Então, uma usina hidrelétrica ou hidroelétrica transforma a energia da água em energia elétrica. Tá, mas como que isso funciona? Aqui tem um esquema básico de uma usina hidrelétrica. Você precisa de uma represa e nessa represa você armazena água a um certo nível, de preferência alto, porque com isso você vai conseguir armazenar na água energia potencial gravitacional. Então, basicamente, você aproveita a correnteza de um rio. Então você pega uma região que já tem um rio bem caudaloso, né, com bastante água, e constrói uma represa ali. É lógico que isso tem implicações ambientais, né? Lembra que a gente discutiu ali. Não é porque a energia é limpa que ela pode não causar dano ambiental nenhum. Quer dizer que ela não emite poluente, mas ela pode causar algum dano. Então toma cuidado com isso também. Ainda tem mais essa questão, né? Então a energia hidrelétrica, por exemplo, é limpa, mas não quer dizer que ela não causa dano nenhum. Isso fica uma coisa complexa. Por quê? Você vai fazer uma represa, você vai alagar uma região absurda. Talvez tenha gente que more lá. Talvez tenha uma variedade absurda de fauna e de flora lá. Você vai alagar tudo. Então você vai tirar várias espécies dali, vai afetar talvez a vida de muitas pessoas. Então isso é muito impactante, né? Apesar de ser energia limpa. Então, tá vendo, né? Bom, então você tem a represa aqui, tem água a uma certa altura, portanto ela tem energia potencial gravitacional. E aí o que você faz? Você abandona a água dessa altura. Você abre aqui uma comporta da represa, né? E a água naturalmente por gravidade vai começar a cair. E aí a energia potencial gravitacional da água vai começar a se transformar em energia cinética. Lembra que a gente discutiu isso na última aula? Então, a energia potencial gravitacional que ela tinha aqui começa a se transformar em energia cinética aqui. E quando ela chega aqui embaixo, ela consegue girar o que a gente chama de gerador. Esse gerador tem um funcionamento muito complexo para a gente discutir aqui, mas ele usa um fenômeno que a gente chama de indução eletromagnética. Tem uns ímãs aqui dentro bem potentes e que quando você gira esses ímãs ali alternadamente dentro do gerador, você transforma esse movimento de giro em energia elétrica. Então, um dos fenômenos mais fantásticos que a humanidade já descobriu, né? Você tem alguns ímãs, consegue variar ali o giro deles, gerar o que a gente chama de fluxo magnético, e nesse processo você acaba gerando eletricidade. Muito interessante, né? Então, basicamente, quando você gira o gerador, você transforma a energia cinética que a água possuía em energia elétrica. E daí basta você usar uma rede de distribuição, né, esses fios lindos que a gente vê pendurados por aí, para levar até a casa das pessoas. Então, perceba, eu consegui transformar a energia potencial gravitacional em energia elétrica no fim das contas. Olha que interessante. Outro processo que a gente usa também bastante é o processo das usinas termoelétricas ou termoelétricas,
que tem um funcionamento similar ao de uma usina nuclear, só que obviamente tem uma diferença quanto à forma de combustível que a gente usa. Mas vamos ver o fluxo geral aqui de uma usina termoelétrica ou nuclear. Você vai precisar basicamente de uma caldeira, que é onde você vai colocar água, que pode ser fervida. Então, através de uma fonte de calor, você aquece a água contida numa caldeira. Obviamente, a água evapora e quando ela chega aqui num ponto de vapor, que tem uma pressão elevada, ela começa a se mover por um duto e você consegue direcionar a água se movendo aqui na forma de vapor para um gerador. E aí o princípio é o mesmo que a gente viu aqui em cima. Um gerador em movimento transforma a energia cinética que o vapor de água continha em energia elétrica. Daí basta você distribuir. Depois que o vapor passa pelo gerador, você consegue reaproveitá-lo. Você usa um condensador que basicamente resfria esse vapor e volta a ter água líquida e faz o ciclo novamente. Então, a água líquida é aquecida através de uma fonte de calor, se transforma em vapor de água, eu acumulo muito vapor, isso ganha bastante pressão, esse vapor pressurizado consegue girar esse gerador, no giro do gerador eu consigo obter energia elétrica e depois ainda consigo reciclar o vapor de água que chega aqui através de um condensador. Basicamente o condensador usa água fria em contato com a superfície aqui do encanamento, alguma coisa que contém o vapor e consegue fazer com que ele volte à fase líquida. E aí você começa o ciclo de novo e de novo. Bom, o que é que muda de uma usina termoelétrica para uma nuclear? Claro que tem questões de segurança aqui que são muito mais complexas do que eu coloquei, né? Mas o que é que muda basicamente é que a fonte de calor numa usina termoelétrica geralmente é um combustível fóssil, ou seja, é um combustível que você queima e pode ser carvão mineral, carvão vegetal, que vem obviamente de um combustível fóssil ou de uma fonte, né, vegetal. Você pré-queima, daí faz carvão, mesmo carvão que você usa para fazer churrasco, só que um pouquinho mais potente, mais concentrado ali em carbono. Ou, no caso da usina nuclear, você usa um combustível nuclear. Tá, qual que é a diferença? Primeiro, questões de risco, né? Num combustível nuclear, você faz o processo que a gente chama de fusão nuclear. Então, o que é basicamente isso? Você direciona um átomo de um material pesado, radioativo, urânio, por exemplo, em outro átomo de urânio, eles vão se fundir e ao se fundir, eles vão liberar bastante energia. Tem um outro processo similar que é o processo de fissão nuclear, que basicamente é o que você tem dentro de uma bomba atômica, né? Você pega um único núcleo de um átomo e faz a fissão, você quebra esse núcleo. Só que ao quebrar esse núcleo, você libera uma energia absurda que está contida ali por causa das partículas subatômicas, né? Os prótons e nêutrons. Enfim, uma usina nuclear basicamente é uma bomba nuclear. Daí você já vê o perigo. Qual que é a diferença? Aqui é uma coisa mais contida. Você tenta fazer de maneira mais controlada. Seu objetivo não é sair explodindo tudo. Então, com alguns gramas de combustível nuclear, você consegue alimentar a usina nuclear, sei lá, por um ano. Então, usa bastante... você consegue gerar bastante energia, mas não precisa de muito combustível nuclear. No entanto, tem várias questões de segurança envolvidas, é muito perigoso. O lixo nuclear, a gente não consegue fazer nada com ele, então você não consegue reciclar isso, você tem que deixar armazenado por um tempo. Continua radioativo por muito tempo e a gente tem vários exemplos aí de tretas que deram errado com usinas nucleares, né? Basta voltar aí um pouquinho no tempo que você vai ver. Exemplo aí do Japão, Fukushima, Chernobyl, que ficou famosinha, né? Que ganhou até uma série. Mas enfim, é muito boa como fonte de energia, mas é muito perigosa. Então, nesse balanço aí, geralmente o perigo acaba vencendo, a gente não usa tanto essa forma de energia. Mas enfim, a diferença da termoelétrica para a nuclear é a forma de energia que vai ser usada para gerar calor aqui. Lembrando, termoelétrica vai usar um combustível, você vai queimar algum combustível fóssil, provavelmente, e na nuclear você vai usar
átomos de material radioativo, algum material nuclear que possa sofrer esse processo que a gente viu. Beleza, então quais são as transformações de energia envolvidas tanto na termoelétrica como no nuclear? Primeiro, você tem energia na forma química, seja no combustível ou no material radioativo, a energia está ali na forma química, e quando você libera essa energia química ou por uma reação química ou por uma reação nuclear, você transforma essa energia química em energia térmica, em calor. Daí o calor pode ser usado para vaporizar a água e dar pressão e movimento para o vapor de água. Ou seja, você transforma essa energia térmica em energia cinética. O vapor se movendo tem agora energia cinética. E o vapor se movendo consegue girar esse gerador, essa turbina, e a gente viu que quando você gira esse gerador, por um processo chamado indução eletromagnética, você transforma essa energia cinética em energia elétrica. Então perceba que no fim das contas, tudo se resume a girar o gerador. Tanto numa hidrelétrica quanto numa termoelétrica nuclear, o seu fim, ou seja, o seu objetivo é girar o gerador ou a turbina aqui numa alta velocidade. Então, o que muda de uma forma de energia para outra é a forma, o meio que você obtém energia para girar esse gerador. Perceba como funciona a energia eólica também. Apesar de a gente usar pouco, a energia eólica usa o mesmo princípio. A diferença é que você constrói um gerador com pás externas, né? Como se fosse um ventilador gigante, um catavento gigante, e as massas de ar conseguem fazer o processo de girar as pás do gerador ali, e com isso você obtém energia elétrica. Então, é basicamente o mesmo funcionamento da energia da usina hidrelétrica, da usina termoelétrica e nuclear. Só que, claramente, é muito mais amigável para o meio ambiente, né? Mas, enfim, recapitulando, o que você tem que saber aqui, saber diferenciar energia limpa de energia renovável, a gente viu que não é a mesma coisa. Energia limpa é que não emite poluente, mas não quer dizer que não tenha um outro tipo de dano. Por exemplo, a gente viu que alagar uma região toda, como a hidrelétrica faz, apesar de ser limpa. Vimos o que é energia renovável, que é aquela que você consegue renovar, você consegue ciclar com o tempo, seja naturalmente ou por ação humana. E a gente viu ali as que ciclam naturalmente, solar, eólica, hidráulica, etc. E as que são cicladas pelo homem, as que dependem do plantio de algum biocombustível, né, alguma biomassa. E vimos também aqui a ideia de combustíveis fósseis. São os piores combustíveis, mas em compensação os que a gente mais usa. São combustíveis que são baseados em carbono, em matéria orgânica que foi enterrada há muito tempo, e daí se gerou petróleo, gás natural, etc. É ruim porque se tem carbono, quando você queimar vai gerar CO2, ok? Então, dá uma lida nisso aqui, dá uma olhada no material que vocês têm aí, e tentem fazer os exercícios que eu vou deixar. Qualquer dúvida é só me mandar, e até a próxima aula.